E aí, turma, tudo bem? Como vocês estão? Vamos hoje dar continuidade à nossa disciplina de sistematização da assistência em enfermagem, especificamente abordando o tópico de planejamento em enfermagem. Lembrando que os planos para hoje é finalizar essa disciplina, para que então na próxima semana a gente inicie os temas relacionados ao exercício da profissão, os temas relacionados ao exercício da enfermagem. Mas para tanto eu preciso finalizar essa etapa e consolidar o conhecimento que a gente vem construindo juntos ao longo de algumas semanas. Eu só peço a vocês que prestem atenção para que a gente consiga de fato dar liga a tudo aquilo que a gente vem estudando. Em caso de dúvidas, eu peço a vocês que me procurem, certo? O quanto antes, para que a gente consiga se ajudar e se resolver diante dos problemas. Então vamos lá, fiquem atentos e qualquer coisa é só chamar. Então vamos lá. Ao longo de algumas semanas, a gente vem trabalhando a sistematização da assistência em enfermagem e dando continuidade de onde paramos na nossa última aula, vamos falar agora sobre o planejamento em enfermagem. Então, quando a gente fala em planejamento, a gente pensa em algo grande, mas também a gente pensa em quê? Em algo organizado. Então, só recapitulando, né, as etapas da SAI, que é a investigação. Nessa investigação, a gente realiza a construção do histórico desse paciente, do nosso cliente, através da anamnese, o exame físico, da coleta de dados. Esses dados, né, podem ser objetivos, quando a gente coleta diretamente com ele, numa fonte direta. Eles podem ser subjetivos, quando esses dados se relacionar àquilo que o paciente está falando. Os dados podem ser diretos, quando a gente coleta diretamente com o paciente. E os dados podem ser indiretos, quando a gente se utiliza de alguns equipamentos e outras estratégias na obtenção de informações relacionadas a esse paciente, através do uso da discussão entre a equipe multiprofissional, prontuário, exames, entre outras situações, certo? Então, na segunda etapa, depois que a gente identifica os problemas, elenca os problemas, a gente vai para onde? Para os diagnósticos de enfermagem. Onde é que a gente encontra esses diagnósticos? Na NANDA, que é o livro em que orienta todos os diagnósticos relacionados à enfermagem. Lembrando que é uma etapa privativa do enfermeiro, ou seja, ele não pode delegar ao técnico, ele não pode delegar a nenhum outro profissional. Então, o enfermeiro é responsável pela identificação desses diagnósticos de enfermagem. Após a identificação dos diagnósticos, que são o quê? Os problemas elencados, aqueles que a gente precisa resolver, desses problemas, aqueles prioritários, onde a gente vai traçar um planejamento. Nesse planejamento, a gente vai o quê? Identificar as intervenções necessárias, porque os problemas a gente já identificou, né, na coleta de dados, já elencou os problemas, identificou os diagnósticos na segunda etapa. Então, agora a gente vai organizar a nossa ação. Então, a gente vai definir as intervenções e, para tais intervenções, a gente também vai definir os resultados esperados. Diante de tal procedimento, o que é que eu espero que aconteça como resultado a esse cuidado, né? A esse paciente, qual tipo de melhora eu quero observar. Então vamos lá, o planejamento é aquela etapa essencial, mas não só ele, todas as outras etapas são extremamente importantes. Então a gente identifica como a terceira etapa da sistematização da assistência em enfermagem o planejamento de enfermagem, que é privativo do enfermeiro. Então isso se relaciona a planos de ação, planos de ações, que busca alcançar os resultados em relação aos diagnósticos. Então, eu tracei o problema e eu quero resolver esse problema. Então, eu vou pensar, vou refletir criticamente, eu vou raciocinar sobre isso e definir como é que eu quero resolver esses problemas. Ao realizar essa reflexão, ao entender essa configuração e tentar resolver, eu estou o quê? Planejando em cima daquilo que foi elencado, né? Então, para isso, a gente precisa estabelecer as prioridades. Então, o paciente ele pode apresentar 10 diagnósticos de enfermagem.
Mas quais são aqueles prioritários? Aqueles que são essenciais para a melhora do paciente, aqueles que a gente consegue resolver e obter os resultados esperados, resultados que a gente tanto almeja. Então é importante elencar as prioridades, não é simplesmente uma lista de diagnósticos, são aqueles problemas mais relevantes, certo? Identificar os resultados esperados com cuidado. Então eu tenho ali, por algum motivo, o paciente não consegue realizar a ingesta adequada, a ingesta alimentar adequada. Mas e aí? É um paciente em uso de sonda? É um paciente que se alimenta por via oral? É um paciente que tem dificuldade de deglutir? Quais os problemas que ele pode apresentar? O que ele apresenta? Então, digamos que eu tenho um paciente que ele é acamado, alimentação via sonda nasointeral ou nasogástrica, então a gente já percebe que é um paciente que tem uma certa complexidade, porque a gente tem que ficar atento a esses dispositivos, e aí ele não consegue se alimentar, a ingesta está aquém. Mas como pode isso? Se o paciente ele está com um dispositivo, né, cujo objetivo é inserir justamente a dieta onde interessa para que ele consiga absorver os nutrientes. Então a gente vai observar. Esses pacientes ou esse paciente pode apresentar um determinado problema. O que a gente identifica? Paciente em uso de dieta enteral, paciente apresentando episódios diarreicos com frequência, paciente apresentando distensão abdominal, paciente apresentando êmese, vômito, né? E aí, o que a gente pode traçar com relação a isso? A gente já traçou aí alguns problemas. Então, muitas vezes o que acontece? O que eu posso resolver? A ingesta está inadequada, mas primeiro a gente precisa tratar esse quadro clínico do paciente, né? Então, quais ações que a enfermagem pode ter e pode resolver? Então, muitas vezes é necessário que abrir a sonda, desligar a dieta e identificar se há melhora ou não. Então, são ações que a gente faz rapidamente, diante da experiência que a gente adquire dentro do estabelecimento, aliado ao conhecimento que a gente acumula ao longo do tempo, ao longo dos nossos estudos. O que eu quero dizer com isso? É que a gente não consegue planejar, a gente não consegue dar continuidade às nossas ações relacionadas à nossa profissão se a gente não ler, se a gente não estudar, se a gente não procurar aliar a teoria com a prática, se a gente não dá continuidade aos nossos estudos, fica difícil da gente pensar rapidamente, raciocinar rapidamente e realizar um planejamento adequado. Eu posso simplesmente ser um profissional desleixado, se eu não me atento a isso, e deixar lá o paciente apresentando episódios diarreicos, a dieta ligada de qualquer forma. Mas se eu vejo algo estranho, eu vou verificar. A dieta está na validade, a dieta tá correta, essa dieta era realmente para esse paciente, foi infundida água, como é que está esse paciente, a liberação hídrica dele também. Então, eu vou observar o quadro geral para elencar os problemas, certo? Diante da elevação, né, da listagem das prioridades, agora sim eu vou planejar ações específicas, intervenções específicas da enfermagem, numa sequência. Então, se eu elenco prioridades, a minha primeira ação vai ser voltada para resolver aquele primeiro problema que está lá no topo, como prioritário, certo? Então, as intervenções têm que estar relacionadas com os diagnósticos, também em ordem de prioridade. Então, o registro vai estar como DE, que é igual a diagnósticos de enfermagem, tá? RE, resultados esperados, IE, intervenções, né, de enfermagem. E aí todas essas ações devem estar datadas com a identificação do enfermeiro responsável.
Então, ainda no planejamento, né, a gente traça um quadro. Então, imaginem um quadro, elencados diagnósticos, ao lado desses diagnósticos, né, em ordem prioritária, do mais relevante para o menos relevante. Ao lado eu coloco o quê? As intervenções para resolver esses problemas, né, do mais prioritário ao menos prioritário, do mais relevante ao menos relevante, certo? E aí, nesse quadro, eu vou seguir. Ao lado eu vou ter os resultados que eu espero alcançar, através das intervenções que eu vou traçar ali de acordo com cada problema. Então, se eu traço intervenções, se eu realizo um planejamento, se eu defino quem vai executar aquela ação, eu espero algo. Se eu espero algo, eu pretendo ter um resultado positivo. Então, eu pretendo encontrar aquele bom e velho resultado esperado, que é o que? A melhora clínica do paciente. Sucesso diante das intervenções que a minha equipe, que a equipe de enfermagem está fazendo. Então, o que são os resultados esperados? Os resultados esperados referem-se a um comportamento ou percepção mensurável, demonstrado por um indivíduo, família, grupo ou comunidade, que responde à intervenção de enfermagem. Então, vocês podem também definir da seguinte forma: esse quadro de planejamento. Se o paciente não está se alimentando, o que eu espero obter como resultado? Que ele se alimente, que ele melhore a questão nutricional. Se o paciente não está deambulando, o que eu espero como resultado? Vou realizar uma intervenção. Eu espero que ele volte a andar, se ele tem possibilidade para isso. Se clinicamente, fisicamente, ele não tem muitos impedimentos ou não tem impedimento, se a minha ação enquanto enfermagem pode ajudar nesse processo, eu espero que diante de um paciente que nesse momento esteja com dificuldade de deambular, o meu resultado esperado é que ao fim do processo, ao fim da realização de meus cuidados, esse paciente consiga melhorar a deambulação ou deambular com facilidade. Então, vocês conseguiram, né, tentar enxergar esse processo? Nesse planejamento, eu posso planejar, já traçar a intervenção, resultado esperado, certo? Mas também, se o entendimento facilitar, eu posso o quê? Eu estou com um problema, mas eu espero que ao final de algum processo, esse problema se inverta, né? Se traga uma solução. Se não se alimenta, ele vai se alimentar, tá? Se está com a presença de hemorragia, a minha intervenção vai auxiliar na resolução desse problema. Então, vejam dessa forma. Já as intervenções de enfermagem refere-se a qualquer tratamento baseado no julgamento clínico e nos conhecimentos que o enfermeiro realiza para melhorar os resultados do paciente. Então, como eu falei para vocês, não há como sistematizar, não há como organizar o cuidado, organizar o processo de enfermagem, se o enfermeiro não pensa criticamente, porque ele precisa julgar clinicamente. Então, se ele não lê, se ele não estuda, se ele não tenta a todo tempo aliar a prática com a teoria, vai ficar difícil dele conseguir fechar esse processo. Então, só relembrando, as intervenções de enfermagem referem-se a qualquer tratamento baseado no julgamento clínico e nos conhecimentos que o enfermeiro realiza para melhorar os resultados do paciente-cliente. Tá? Já os resultados esperados referem-se a um comportamento ou percepção mensurável. O que é mensurável? Aquilo que a gente pode observar, identificar. Se o paciente está apresentando um pico hipertensivo por N motivos, se eu resolvo esses motivos, se eu tiro ali os fatores que estão provocando esses picos hipertensivos, e eu consigo lá nos resultados esperados identificar que de fato a PA dele se normalizou, eu consigo mensurar, né? Eu consigo de fato enxergar aquilo que eu planejei.
Então, o resultado esperado refere-se a um comportamento ou percepção mensurável que eu posso identificar, observar e medir, né? Demonstrado através de um indivíduo, família, grupo ou coletividade, que responde a uma ação, a uma intervenção, ou seja, aos cuidados de enfermagem, ok? Então, o planejamento, né? O que é que o planejamento nos traz? O planejamento promove a comunicação entre os cuidadores. Quem são esses cuidadores? É a equipe de enfermagem, enfermeiros e técnicos. É importante esse diálogo, porque muitas vezes o técnico que está ali o tempo todo com o paciente tem uma informação em que é diferente ou uma informação a mais que possa agregar. Por quê? Porque ele tem um contato mais direto, ele está ali com mais frequência com o paciente e pode auxiliar nesse processo, trazendo informações, trazendo dados importantes e relevantes para esse processo. Então, o planejamento de enfermagem exige e promove a comunicação entre os cuidadores, porque essa construção, nesse momento, é democrática, é coletiva e precisa ser compartilhada entre a equipe. Esse mesmo planejamento de enfermagem gera um registro, é fonte de pesquisas, provas em situações legais, e isso é muito importante. Tudo quanto fizermos a nossa assistência, necessitamos registrar. Tá? Então, se a gente planeja, a gente registra isso por completo, através de nossos instrumentos específicos. Mas o próprio planejamento é para a gente um documento oficial. Tá? Nos dá respaldo legal, caso no futuro sejamos acusados de algum tipo de negligência ou omissão. Se de fato a equipe fez, vai ficar tranquila, não está lá registrado, não tem como comprovar que os procedimentos foram realizados, que o paciente foi assistido da forma adequada, então é só ficar atento. Tá? Então, o planejamento também fornece a documentação das necessidades de atendimento da saúde. Então, tudo aquilo que o paciente necessita, seja de pareceres, seja de exames, seja de solicitações externas para algum cuidado extra, né, para alguma consulta, aí dá um parecerista, tudo isso vai estar lá no prontuário. Tá? Por quê? Porque o prontuário é o principal documento do paciente e do profissional ali dentro da assistência, certo? Então, o planejamento gera um registro. Esse registro é fonte de pesquisas, provas de situações legais e fornece um documento, uma documentação das necessidades de atendimento de saúde de quem? Do paciente, certo? Então, saindo um pouco desse geral, dizendo o que é planejamento, vamos adentrar um pouco nas intervenções. Assim como a Nanda, as intervenções de enfermagem tem uma classificação internacional, chamada de NIC, tá? Que é a classificação internacional dessas intervenções, dos procedimentos, das ações que a gente vai executar e planejar diante dos problemas elencados. Então, a NIC já existe algumas atualizações, né? A versão que eu tenho, que eu vou enviar para vocês. A classificação de 2010 apresenta 7 domínios, 30 classes, 542 intervenções e mais de 12 mil atividades, as quais contemplam 45 especialidades de enfermagem. O que eu quero dizer? Não há como a gente decorar, né? Não há como a gente memorizar tantas intervenções. Mas o que é que a gente precisa? É folhear esse manual, é ter ele de fácil acesso, é que a gente consiga manipular, utilizá-lo, né, diante das nossas necessidades em nosso ambiente de trabalho. Então, os domínios da NIC, né, das intervenções. O primeiro domínio é o fisiológico básico, que está relacionado a cuidados que dão suporte ao funcionamento básico do organismo. Então, é a alimentação, a higiene, aqueles cuidados básicos. Fisiológico completo, cuidados que dão suporte à regulação homeostática. Então, para observar isso, a gente precisa estar embasado em quê?
nos exames que são solicitados e no quadro clínico também. O terceiro domínio, comportamental, cuidados que dão suporte ao funcionamento psicossocial e facilitam mudanças no estilo de vida. Então, por exemplo, o paciente está lá, tem uma condição clínica, tem uma insuficiência, mas também essa insuficiência cardíaca está gerando uma depressão, está trazendo outras demandas emocionais, psicológicas, psiquiátricas, que aí dificultam e modificam o comportamento do indivíduo. Então, nossos cuidados também têm que ser voltados para esse problema, para essa problemática. O quarto domínio, que é de segurança, cuidados que dão suporte à proteção contra danos. Então, por exemplo, se eu estou lá no hospital, esse hospital tem algum vazamento, há necessidade de que esse vazamento seja consertado, para que aquele chão não permaneça molhado e essa estrutura, essa superfície molhada não seja uma arma, né? Uma arma ali e o paciente possa escorregar e sofrer algum tipo de trauma. O quinto ponto, que é família, cuidados que dão suporte à unidade familiar. Então, o nosso cuidado, ele nunca é voltado apenas para o indivíduo. A gente também está cuidando da família quando a gente passa a informação adequada, quando a gente deixa a família orientada ou quando a gente dá algum suporte necessário. O sexto domínio, sistema de saúde, são aqueles cuidados que é suporte ao uso eficaz do sistema de atendimento. Então, o paciente está lá. Ele está apresentando alguns problemas e necessita realizar determinados exames. Mas essa rede dispõe desses exames? Não adianta um profissional médico solicitar um exame de alta complexidade se ele não está disponível. E se existe a possibilidade de fazer um de média complexidade. Então, como utilizar essa rede? Esses cuidados devem ser voltados de uma forma, voltados e realizados de uma forma racional, para que o sistema seja utilizado da maneira adequada. O sétimo domínio se refere à comunidade, cuidados que dão suporte à saúde da comunidade, ou seja, as informações que a gente passa, por exemplo, relacionadas ao Covid, que é um cuidado coletivo, a gente está pensando em quê? Na comunidade. Então, quando a gente realiza a orientação, quando a gente realiza atividades educativas relacionadas a isso, a gente está pensando na comunidade, que é um conjunto. Então, cada intervenção apresenta o quê? Um título, uma definição, um conjunto de atividades, uma curta lista de referências complementares. Então, vamos lá. A classificação das intervenções. As intervenções de enfermagem, elas são prioritárias, elas são sugeridas, elas são adicionais optativas, mas o que significa cada qual? Então, lembre-se, as intervenções de enfermagem se classificam em prioritárias, sugeridas e adicionais optativas. Então, vamos lá. As prioritárias são as mais prováveis para a solução do diagnóstico listadas em negrito. Então, a gente lá elencou as prioridades, viu os principais diagnósticos. Então, eu tenho intervenções que são diretamente relacionadas a esses diagnósticos, são intervenções prioritárias. Significa dizer que, se eu conseguir realizar essas intervenções, muito provavelmente eu, enquanto profissional, vou ter sucesso nos resultados de cuidados relacionados a esse paciente. Esse paciente vai apresentar melhora, tá? As intervenções sugeridas são aquelas que têm uma probabilidade de remeter ao diagnóstico, mas não são tão prováveis quanto as intervenções prioritárias. Ou seja, o paciente lá está apresentando uma certa dificuldade, um certo problema, e eu precisaria realizar uma intervenção, mas que por falta de estrutura no hospital, por falta de material, não consigo realizar. Então, vou pensar em uma segunda alternativa. Eu vou sugerir uma outra intervenção, que vai ser boa, mas não tão boa quanto aquela primeira, aquela prioritária, que estava relacionada diretamente com o problema, o qual eu conseguiria resolver, se eu tivesse material adequado e tudo mais. Então, as sugeridas é como se fosse um segundo lugar, digamos assim.
certo? As adicionais optativas são aquelas intervenções que se aplicam a apenas alguns pacientes com determinado diagnóstico. Permitem ao enfermeiro personalizar ainda mais as prescrições dos pacientes. Então, as adicionais optativas são aquelas que vai depender exclusivamente das particularidades de cada paciente para que elas sejam traçadas, ok? Como é que vocês estão? Estão compreendendo? Pessoal, vocês que se houver dúvida, vai voltando o vídeo, vai fazendo a listinha aí das dúvidas, para que a gente consiga conversar e retirar essas dúvidas, tá? Então, para os resultados esperados, a gente tem uma outra classificação, um outro livro que vai nortear a nomenclatura, chamado de classificação NOC. Está relacionada ao quê? Aos resultados esperados. Esses resultados esperados são complementares aos diagnósticos e às intervenções traçadas. Então, o NOC, a classificação NOC, é complementar a NANDA e a NIC. Então, a gente falou primeiramente sobre a NANDA, a NIC e agora NOC. Diagnósticos, intervenções e resultados esperados, ok? Então, a classificação NOC apresenta duas categorias de resultados. Resultados, aquilo que a gente espera para o paciente diante das nossas intervenções. Resultados esperados. Resultados podem ser sugeridos, resultados adicionais. Os resultados sugeridos são os mais adequados aos diagnósticos. O paciente está apresentando um pico hipertensivo, a gente percebe que o problema é por conta de um estressor ali, de um parente, de um acompanhante que maltrata. Então, o que é que a gente espera? Que essa PA normalize. Como? Qual vai ser a nossa intervenção? Vai ser uma conversa, um diálogo ali com o acompanhante, com o paciente. Diante dessa intervenção, eu espero que esse fator estressor seja resolvido. Essa questão seja resolvida e, por consequência, a PA que era de origem emocional, né, de picos hipertensivos, vai ali normalizando, porque a gente atuou ali em cima do problema principal. Então, os resultados sugeridos são aqueles que se relacionam diretamente com o diagnóstico de enfermagem. Resultados adicionais não são os principais, porém podem ser utilizados na avaliação de um diagnóstico de enfermagem. Então, o paciente está apresentando pico hipertensivo, esse pico é intenso? Claro, eu gostaria que esse resultado fosse o quê? A normalização dessa PA. Mas nem sempre é possível, porque além do fator estressor, além do fator externo, tem o fator interno. É um paciente hipertenso crônico. Então, o que é que eu posso ter como resultado adicional, como um segundo lugar? Né? A diminuição dessa PA, a melhora desse quadro, mesmo que não se resolva 100%. Mas se eu conseguir diminuir através das intervenções, eu vou ter um resultado que é adicional, tá? Que é bom também. Então, itens necessários para os resultados esperados. Então, o resultado, aquilo que a gente traça como resultado, ele precisa ser claro e conciso, ser centrado no cliente. Eu não posso direcionar o resultado esperado para o quê? Para o estabelecimento, para o paciente, tá? Deve estar relacionado ao título diagnóstico. Então, o resultado esperado deve estar relacionado diretamente com o diagnóstico. Deve ser alcançável, conter limite de tempo e ser mensurável. Então, as coisas subjetivas a gente não consegue mensurar. Eu consigo mensurar o quê? Que eu consigo identificar e comprovar se houve melhora ou não. Sinais vitais, a alimentação, melhora do quadro clínico, certo? Então, eu tenho que agregar todas essas características aos resultados esperados. Então, eu quero que o meu resultado esperado é o quê? A melhora do quadro
né, da pressão arterial de determinado paciente. Isso é claro, é objetivo, tá? Está centrado no paciente. Está relacionado com o diagnóstico, que são picos hipertensivos. É alcançável? E aí, agora eu começo a perguntar, é alcançável? A gente tem possibilidade de resolver isso? Em quanto tempo? Eu preciso definir o tempo. É mensurável? É sim, eu posso verificar, eu posso comprovar. Tá? Então, os resultados esperados também possuem um título, uma definição, os indicadores e a escala. Então, como por exemplo, a gente tem aí o título de tolerância à atividade, é o tema. Tá? É o tema geral do resultado, que se apresenta onde? Na NOC, tá? Nas classificações de resultados esperados. Então, o título é tolerância à atividade. A definição, resposta fisiológica à movimentação requerida para atividades diárias que consomem energia. Então, quais os indicadores, né? O que é que eu posso identificar para que eu tenha certeza que o paciente tem uma tolerância, ele não consegue realizar atividades físicas, né? A frequência respiratória, a facilidade respiratória, a atividade, a facilidade para realizar a atividade da vida diária, certo? Então, se o paciente lá no início, né, ele não consegue realizar o mínimo de atividade, é um problema isso, não consegue deambular, não consegue realizar atividades mínimas com esforço mínimo, então eu preciso o quê? Identificar os problemas. Então, esse paciente ele pode ter aí uma dispneia, ele pode ter uma hipossaturação, facilidade de apresentar quadros respiratórios, né, moderados, graves, que necessitem de O2. Então, ao realizar as intervenções, eu preciso o quê? Melhorar. Eu preciso ter como resultado a melhora da respiração desse paciente. A frequência respiratória, se ele estava taquipneico, eu preciso trabalhar para que ele melhore esse quadro respiratório, certo? Então, eu posso utilizar, nesses resultados esperados, eu posso utilizar escalas para mensurar, né, essa tolerância. Então, a escala como exemplo aí, de intensidade comprometida, substancialmente comprometida, moderadamente comprometida, levemente comprometida, não se aplica. Como está a tolerância à atividade desse indivíduo? Eu posso classificar através dessa escala. Tá? Então, a implementação, a gente falou agora do planejamento, agora vamos colocar em prática. Vamos ver quem é que entra nesse cenário, então, nesse momento. Ok? Implementar, é executar, é colocar em prática, é a quarta etapa da sistematização da assistência à enfermagem. Então, a implementação é o momento de colocar em prática aquilo que foi planejado. Nas prescrições de enfermagem devem conter. Então, a implementação eu vou colocar em prática. Então, nessa implementação, eu vou trabalhar com o quê? Com as prescrições de enfermagem. Essas prescrições estão aonde? Estão lá no planejamento, nas intervenções. Então, nas prescrições de enfermagem, né, devem conter data em que foi redigida, a ação a ser realizada de forma clara. Então, eu fiz lá o planejamento, aferição dos sinais vitais a cada 4 horas pelo técnico tal. Eu tenho que ser objetivo e claro. Eu tenho que definir quem vai realizar cada ação. Realizando essa definição, eu preciso me identificar lá. Então, eu preciso utilizar verbo infinitivo. Fazer, aferir, colocar, encaminhar, aplicar, banhar, orientar, administrar, esclarecer, controlar, avaliar, explicar, informar, lubrificar, acompanhar. Eu preciso utilizar verbos que demandem, que denotem ação, comando, certo? Eu não posso deixar sugestionado, porque é uma ação, é um planejamento, isso precisa acontecer. Se precisa acontecer, eu preciso utilizar o verbo no infinitivo, certo? Então, as intervenções de enfermagem podem ser as intervenções, as nossas
Ações dos nossos cuidados podem se classificam como dependentes, independentes e interdependentes, interdisciplinares. As intervenções dependentes, os cuidados dependentes, são aquelas que a gente necessita da prescrição médica, que a gente necessita dos resultados dos exames, daquilo que os exames vão demonstrar. A gente depende do diagnóstico para realizar o cuidado, para realizar a intervenção. Independente é aquela ação que a gente pode tomar independente do diagnóstico, independente do que o outro profissional diga, porque a gente sabe que diante do problema apresentado, a enfermagem pode agir. Então, risco de glicemia instável é um exemplo de um problema, de um diagnóstico. Esse paciente não apresentou ainda a glicemia instável, mas através do quadro que ele vem demonstrando, ele tem um risco. Ele se mostra vulnerável. Pelo quê? Pelo sobrepeso, pela obesidade, pela má alimentação, pela não aceitação do tratamento. Então, se eu consigo identificar tudo isso, eu não dependo do diagnóstico para tentar prevenir que ele tenha uma glicemia instável, para prevenir as intercorrências relacionadas à glicemia do paciente. Então, independente de outras profissões, independente do diagnóstico, eu posso agir. Então, é uma ação independente. Então, minha intervenção é independente. Vou trabalhar com o quê? Com a educação, com a orientação, com a realização das medicações no horário, identificando direitinho cada ação. Existem também aquelas intervenções interdependentes, ou seja, são aquelas intervenções que necessitam daquela discussão multiprofissional, daquela discussão interdisciplinar, daquela discussão que envolve os outros atores ali na assistência e no cuidado com esse paciente. Então, qual a intervenção enfermeira, a enfermagem, a equipe realiza de forma autônoma, exclusiva? É aquela independente, certo? Então, a gente vai adentrar agora na última etapa da sistematização, que é o que? A avaliação. A avaliação é a última etapa, mas lembrando que esse processo é o que? Deliberado, recorrente, tá? Então, é a avaliação. Então, nesse momento, eu vou identificar se houve algum problema relacionado à identificação dos diagnósticos, ao elencar as prioridades, a observar quais intervenções, quais ações, certo? Eu vou identificar se houve ali alguma lacuna que gerou prejuízo. Então, nesse momento, eu tenho que estar o quê? De olho atento. Lembrando que tudo acontece na prática ao mesmo tempo. Então, à medida que eu estou executando a sistematização, implementando a ação, eu estou já observando o processo e avaliando, identificando se há ou não algum problema relacionado aos cuidados. Então, o que é que eu preciso identificar? A avaliação determina se os resultados foram atingidos. É uma das primeiras perguntas que eu preciso fazer. Traz aí a análise das respostas do cliente diante das intervenções de enfermagem. Traz para a gente aí a afirmação se é ou não necessária modificações no cuidado, nas ações, nas intervenções. Se a gente identificou um problema, quais dados podem ter ficado de fora, pode ter escapado? Preciso consultar alguém mais experiente? Isso é bem importante. Porque, gente, a gente não sai da instituição de ensino, a gente não sai da faculdade, a gente não chega a lugar nenhum sabendo de tudo. Então, a gente se depara muitas vezes com casos clínicos os quais a gente nunca vivenciou. Então, a gente tem que ter a humildade e reconhecer quando a gente precisa de ajuda e da presença de um profissional mais experiente, seja ele enfermeiro, seja ele um técnico que possa contribuir com a sua experiência ali, certo? Então, é importante o diálogo entre a equipe. É importante que a equipe entenda isso,
que estão ali para se ajudar, para colaborar entre si, porque aquele cuidado, aquela assistência ali envolvida vai depender do conhecimento acumulado de todo mundo ali elencado e participe desse processo, né? Então, as intervenções de enfermagem baseiam-se em evidências ou tradição, tá? Então, o que a gente já discutiu em outras aulas anteriores, não é intuição, tá? As intervenções, aquilo que a gente vai realizar com o paciente, não é intuição. Tem que estar baseado em evidência científica. Tá? A gente vai realizar algo que de fato, que comprovadamente surte efeito. Não é intuição, o paciente está com isso, eu estou sentindo que eu devo realizar tal intervenção. Não. Eu preciso raciocinar, refletir, pensar e escolher diante do quadro apresentado a melhor intervenção. Não é tradição. A gente não pode fazer apenas o que se repete. E aí, o que se repete é positivo? Tem surtido efeito? Então, não é tradição. As intervenções de enfermagem devem se basear em evidências científicas. Então, exemplos de associação entre diagnósticos de enfermagem e intervenção. Então, vamos lá. Quais são esses exemplos, né? Ingesta hídrica prejudicada. Qual a nossa ação? Fornecer hidratação adequada ao paciente. Tá? E aí vocês podem pensar em tantas outras ações. Vocês vão exercitar isso quando eu pedir para manipular esses instrumentos, através da atividade que eu vou repassar daqui a pouco, logo mais, ok? Gente, só para que vocês não fiquem sem saber, sem ter conhecimento, além da SAI, existe outra classificação também internacional das práticas de enfermagem. Para realizar e executar a SAI, a gente precisa de 3 livros, de 3 manuais de classificação. Quais são? Nanda, Nick e NOC. Diagnósticos, intervenções e resultados esperados. Existe uma outra classificação internacional chamada de CIP. É a Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem. Vou citar rapidinho só para que vocês tenham conhecimento de que ela existe, certo? Então, a CIP, ela parece até ser mais simples. Então, a CIP, como é formado tanto diagnóstico como as intervenções, a CIP tem um foco, essa classificação internacional tem um foco, que é a área de atenção relevante para a enfermagem, dor, eliminação, conhecimento. Tem o juízo, que é o julgamento, aquilo que a gente vai refletir diante do quadro do paciente. É a nossa opinião clínica, não opinião pessoal. Não é intuição, é opinião clínica, ou seja, é opinião embasada em conhecimento. Opinião clínica, determinação relacionada com o foco da prática profissional de enfermagem. Então, esse nível é decrescente, risco melhorado, interrompido, a forma que a gente descreve, tá? Ciclo de sono, vigília melhorado, né, por exemplo. Cliente, que é o sujeito a quem o diagnóstico se refere e que é beneficiário da nossa intervenção. Então, a classificação multiaxial, que é a CIP, essa classificação internacional das práticas de enfermagem, baseia-se em 3 pontos: foco, julgamento e cliente, ok? Também baseia-se na ação, que é o processo intencional aplicado ou desempenhado por um paciente. Instalar, explicar, educar, monitorar. Existem os meios, como é que a gente vai realizar as intervenções? Tá? Através do cateter urinário, material de aprendizagem, certo? O tempo, a localização, onde vai ser realizado o procedimento. Então, por exemplo, estou com um paciente com dificuldade de eliminações. Então, qual o foco? Paciente com eliminação vesical
prejudicada. O paciente apresentou bexigoma, fui lá o exame físico e o paciente está apresentando bexigoma, tá? Qual o julgamento? Ele tem um risco de infecção aumentado. É o julgamento. Quem? Quem é esse cliente? É um paciente idoso de 75 anos. Então, qual a ação? A ação é realizar aquilo que está prescrito. Está prescrito o quê? Uma sonda vesical. Para o quê? Para mensurar essa diurese, para que o paciente tenha mais facilidade na eliminação, né, vesical. Então, qual a ação? Instalar. Instalar o quê? Sonda vesical de demora. Qual o meio que eu vou utilizar? Catéter urinário de demora. Uma sonda Foley. Então, qual a localização? Administrada, instalada, sonda vesical de demora. O tempo, hoje. Coloco a data e assino. Ok? Então, alguns exemplos de diagnósticos da CIP. Eu vou juntar um eixo com o outro para montar o diagnóstico. Então, por exemplo, se eu junto o eixo foco e juízo, eu tenho aí um paciente que tem, se eu junto o foco de pressão sanguínea, e o paciente está tendo hipotensão, tá lá, 9/5, como é que eu vou definir isso? É mais simples a CIP. Pressão sanguínea diminuída. Já é um diagnóstico de enfermagem, mais traçado pela CIP. Pressão sanguínea diminuída, entre aspas, eu coloco o valor da pressão. Eliminação urinária, é um foco, por exemplo. Eliminação urinária elevada. Eliminação urinária elevada já é um outro diagnóstico. Entre parênteses, eu coloco as características. Para a intervenção de enfermagem, eu junto também um eixo a outro. Então, por exemplo, a ação monitorar. O eixo quem? Vou monitorar quem? O cliente. E o que é que eu vou identificar nesse cliente? A frequência cardíaca. Monitorar a frequência cardíaca é uma outra ação. Então, vocês observem que a CIP ela é mais simples que a NANDA. Tá? Então, gente, eu espero que ao longo dessas semanas a gente tenha entendido o panorama geral relacionado à sistematização da assistência à enfermagem. Eu espero profundamente que vocês tenham aprendido, que aqueles que tenham aberto as aulas, exercitado, tenham de fato memorizado, tenham apenas a convicção de que isso só será concretizado na prática, nas ações, e essa prática muitas vezes quando a gente for de fato enfermeiro daquele setor, certo? Mas o que é importante é que vocês tenham em mente o que é a SAI e suas etapas. É um conteúdo muito pedido em todos os concursos. Por quê? Porque é algo obrigatório de se haver aonde há equipe de enfermagem. Aonde há equipe de enfermagem, o serviço da enfermagem deve estar sistematizado. Essa assistência deve ser sistematizada, certo? Então, eu vou só deixar uma mensagem para vocês que diz assim, de Cora Coralina. Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que penso com esperança, penso no que faço com fé, faço o que devo fazer com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende, mesmo quando tudo parece desabar. Cabe a mim decidir entre rir ou chorar, entre ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é decidir. Então, que a gente tome a decisão a cada dia de procurar aquilo que é melhor para a gente, para a nossa profissão, para atender os nossos objetivos. Vamos sistematizar a nossa vida? Nem tudo a gente consegue planejar, mas é importante a gente se organizar, certo? Então, diante daquilo que foi exposto relacionado à disciplina, gente, eu peço a vocês que tragam as dúvidas para que a gente consiga discutir, certo? Eu vou encaminhar para vocês, para quem precisa fazer a reposição, e vou demandar um outro trabalho relacionado à SAI,
certo? O planejamento é que na próxima semana a gente já inicie a nossa disciplina de exercício da enfermagem, ok? Então, gente, até mais, e qualquer coisa é só me procurar.